O bebê nasceu e agora? O que você precisa saber sobre amamentação para não sofrer com o bebê no colo? Eu sou Helena Farias. Eu sou Shirley Abreu. E nós somos As Mãe Mães Enfermeiras. Enfermeiras. Bom, para começar, vamos começar exatamente do início. O bebê nasceu, teve o parto, logo no momento do parto. O ideal, o que é recomendado hoje em dia, o que é estimulado, é que esse bebê ele vá até a mama na primeira hora de vida, que é o momento chamado Golden Hour. Por quê? É o momento em que o bebê está se adequando à nova vida dele e auxiliando a mãe na descida do leite. Esse é um momento fundamental. Como, enquanto gestante, eu posso conseguir garantir que esse momento aconteça. Uma das coisas que não é muito falada, mas que é um direito da gestante, é o plano de parto. Então, lá durante a gravidez, você já fazer o seu plano de parto com a sua obstetra, com a sua doula, fazer o seu plano de parto. O que você quer durante o parto e o que você não quer, o que você aceita que seja feito, o que você aceita que não seja feito. Desde que não ponha em risco nem a sua vida, nem a vida do bebê. Por exemplo, colocar o bebê na hora, que assim que nasce na hora no peito, é um direito que você tem, que o seu bebê tem e que deve ser respeitado. Então, quanto menos intervenção esse bebê tiver nesse momento, melhor para ele e para você. Então, muitas vezes o médico ele vai avaliar, o bebê nasceu chorando, não tem risco de ter broncoaspirado aspirado líquido amniótico, não tem risco para esse bebê, então o bebê ele deve ser colocado ao peito, né, para ter o primeiro contato com a mãe. Não é aquele momento rápido, a mãe vê e leva para lá para fazer. Cheio de pano, né? Cheio de pano, o contato separa. pele a pele é fundamental. É pele, é sem pano, sem medo do frio, porque o bebê ainda está sendo aquecido pelo calor do corpo da mãe. E então, pelo vernix. O bebê ele nasce todo cobertinho, todo esbranquiçado, que aquilo ali é uma proteção para a pele do bebê, que é chamado de vernix. Então ele está protegido, então ele pode ser colocado no seu seio, ele pode ser colocado em contato, mesmo que ele não vá ao seio e sugue, mas o contato dele com o seu corpo, isso é importante, e já há uma estimulação hormonal desse leite. Então você tem esse direito e é muito importante a gente saber quais são os nossos direitos na hora do parto e após também ainda na maternidade. E esse é um direito seu e do seu bebê ser colocado, e isso já é o início de tudo. Esse já é o início da amamentação. A amamentação começa acontecendo assim que o bebê nasce. O bebê nasceu, foi colocado no peito, a amamentação já está acontecendo, né? E aí, nos primeiros dias, esse bebê, ele tem acesso a um alimento riquíssimo por meio da amamentação, que é chamado de colostro, que é o primeiro leite. É a primeira fase dessa amamentação, que é riquíssima em proteção para esse bebê, é rico em anticorpos, ele é considerado como a primeira vacina do bebê, ele protege o sistema gastrointestinal desse bebê. Então, ele é o alimento perfeito que esse bebê precisa, ele é tudo que o bebê precisa. E muitas mães acham que por ele ser parece tem um aspecto aguado, um aspecto ralo, fraco. Muitas mães acham que aquele leite ali não é leite. É porque, na verdade, ele é dessa cor porque ele tem baixa gordura. Porque o corpo entende que naquele momento que o bebê nasce, a gordura que menos ele precisa. Que ele precisa de proteína, de anticorpos, porque ele está para um mundo externo, cheio de meios que não são favoráveis à vida. Então ele precisa dos anticorpos. Então todos os seus anticorpos vão sendo passados para ele a partir do colostro. Tem proteínas, ele tem bactérias que são saudáveis. Então ele é claro porque ele tem uma baixa quantidade de gordura, mas que ele é tão importante quanto o leite maduro, lá quando ele fica branco, que ele fica amarelado. Então, o leite materno, quando no início, que é o colostro, ele é para aquele recém-nascido.
Então ele é para aquele bebezinho que veio para o mundo agora. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai sendo modificado, vai se transformando em leite maduro. Então não menospreze esse colostro, porque aquelas gotinhas lá que saem, aquelas 3, 4 gotinhas, são gotas mágicas, né? Que poderosas, gotas mágicas poderosas. Exatamente. E até mesmo a quantidade que esse bebê mama, ele é adequado ao tamanho do estômago do seu bebê. O bebê, ele tem um estômago muito pequenininho e à medida que ele vai crescendo, juntamente o seu estômago também vai crescendo. Então, aquela mamada rápida, pouquinha, é o que ele precisa. Ele não precisa de grandes volumes de ml de qualquer outro tipo de leite. Justamente se esse bebê, ele é um bebê que ele não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma característica específica de que é necessário o uso de um complemento, mas simplesmente porque ou a mãe achou que ele não está mamando o suficiente, ou ele está chorando muito, acabam fazendo o uso de um complemento inadequado, muitas vezes, nesse bebê. Quando o bebê nasce, assim que ele nasce, o tamanho de estômago dele é de 3 ml só. É um estômago muito pequenininho, então ele precisa de 60 gotas de leite só. Ele vai ficar satisfeito com esse leite, ele pode dormir muito, como ele pode dormir pouco, isso é indiferente se ele vai estar com fome. O leite materno, ele não tem que pesar no estômago daquele bebê, até porque esse estômago é muito pequeno. Por que a gente, além de saber que a fórmula não é o melhor alimento, porque eu costumo dizer isso, se o leite fica da fórmula, fica na lata 3 anos, né, a validade de 3 anos numa prateleira, ele não pode ser igual a um leite materno. Não há fabricante que irá conseguir fazer isso. O leite materno é um alimento vivo, ele é modificado a cada dia, a cada crescimento desse bebê. E atende diretamente à necessidade desse bebê. Especificamente a necessidade daquele bebê. É um leite que é único para aquele bebê. O leite da caixa, da lata, não, ele é para milhares de bebês. Ele é importante, o leite da lata? Sim, mas ele foi criado para aqueles bebês que não têm acesso ao leite materno. Não tem possibilidade de ter acesso àquele leite materno por morte da mãe, por dificuldades, por doenças, por outras questões que por alguma doença da mãe, que ela impossibilite o ato de amamentar. Então, mas o que o seu bebê precisa é do seu leite, porque ele foi feito para ele. Todas as fontes de proteção que você adquiriu durante a sua vida vão ser passadas para ele. Todas as vacinas que você tomou está sendo passado para ele em forma de anticorpos, de leucócitos, que são fatores protetivos. Então, ele não pode ser comparado com outro leite. Não se preocupe, eu sei que por não conhecer a gente fica inseguro, né? Poxa, mas eu aperto, só saem umas gotas, ele suga e dorme. Ele sugou e dormiu porque aquele leite o satisfez, porque o estômago dele é muito pequeno. Para vocês terem noção, lá na lata, atrás, quando ele diz a quantidade de leite para o bebê recém-nascido, já começa com 30 ml, porque a medida menor que tem é 30 ml. Como se o bebê nasce com 3 ml. Então, esse bebê já nasce sendo dilatado o estômago. Você empurra para o estômago dilatar, ele vai dilatar, porque o estômago é dilatável. Então, ele vai dilatar, vai caber. Mas olha os riscos, olha o que você já está propondo para esse bebê. Lembra que a gente fala na fase adulta, isso é estudos científicos, comprovações científicas, que a obesidade está relacionada muitas vezes com esse processo de início da amamentação. Então, a falta da amamentação, ela por si só já impulsiona o risco de obesidade que essa pessoa, enquanto adulto, pode ter. E aí, quando a gente fala que você precisa acreditar em si, na sua produção, ela vai acontecer, muitas vezes não acontece de início. Mas o bebê tem ainda uma reserva calórica da gestação, do seu organismo, né, que foi passado pelo cordão umbilical.
E aí o médico sempre fala assim, não, vamos esperar mais um pouco, aí faz o examezinho do calcanhar, que é o da glicose, para ver se a glicose está normal, e o bebê segue sugando, porque aí ele tá sugando, o corpo tá entendendo, ei, tem um bebê, tem um estímulo. já tem um estímulo, tem um bebê aí que tá precisando se alimentar, vamos mandar leite. E aí o organismo vai fazer isso. Agora, se você deixa de dar seu peito, mesmo que tá saindo aquelas gotinhas, e dá o leite fórmula, como é que o organismo vai entender que precisa mandar mais leite para esse bebê? Então a sua produção vai cada vez... A prolactina vai diminuindo. A prolactina, ele é o hormônio que faz com que você produza o seu leite. E a ocitocina, que o seu leite ele tem a ejeção. Então a sucção do bebê, ele auxilia nesses dois hormônios. Faz com que lá no cérebro seja estimulada a produção desses dois hormônios. Então, se não há sucção, não há leite. Então, se o bebê suga, tem leite. Se o bebê não suga, não tem leite. Então, não adianta eu achar que eu vou pular mamadas e aí na próxima mamada eu vou ter uma quantidade de leite. Você vai ter num dia, 2 dias, no terceiro você já não tem mais, isso já cai. Então é importante você acreditar em si lá na hora do parto, né? Ainda na maternidade, você entender que isso vai acontecer. Calma, não se desespere, que vai acontecer. Por que o bebê chora, né? Porque o choro do bebê traz o desespero dos pais, que acham que tem a ver com o leite sempre. Tem a ver com a fome. Tem a ver com a fome. Se chora porque tá com fome. O bebê só chora porque tá com fome. Não é bem assim. E aí a gente acaba com fome também. Com fome também, mas não só por fome. E aí a gente acaba atropelando e prejudicando, às vezes, uma situação que está normal, que está ótima, pela falta de conhecimento. Quando a gente, só para enfatizar que é importante a gente saber aqui que o peito, ele não é estoque, ele é fábrica. Isso significa que quando você tem uma fábrica, a fábrica você remete à produção. A fábrica está sempre em produção, ela não estoca simplesmente. Nosso peito não é um estoque de leite, ele é uma produção de leite à medida que existe a demanda. Então, se você tem um bebê no peito, você tem uma necessidade desse corpo produzir mais leite. Então, fique sempre com isso na sua cabeça. Peito não é estoque, é fábrica. É produção. Quanto mais você produz, quanto mais ele suga, mais você produz. Então, se ele suga, você produz. Se ele suga, você produz e ejeta o leite. Então, muitas das perguntas também que a gente recebe é sobre a pega do bebê. Como saber se a pega está adequada? Vídeos no Instagram, no YouTube, você tem uns milhares de pega, ensinando como fazer a pega do bebê. A pega é assim, a pega é assim. Eu, durante muitos anos, segui muito isso. Hoje eu vejo o seguinte, gente, como saber se a pega do bebê está correta? Primeira coisa é dor. A dor diz que a pega está errada. Se dói, está errado. Porque a amamentação não é para doer. Não é para doer. Ela tem que ser prazerosa para os dois, né? Um binômio. São dois, o bebê e a mãe. Então não pode ser prazeroso só para o bebê, tem que ser prazeroso para a mãe. E um bebê que pega errado, ele não dorme, ele chora muito, ele fica muito irritado. Então a posição, ela interfere. Mas o que eu vejo na minha prática de atendimento é que muitas vezes a postura da mãe com o bebê, para mim, cientificamente, está totalmente errada. Mas para ela, tá perfeito. Para ela ficou ótimo, o bebê tá ganhando peso, o bebê tá mamando super... Não tá sentindo dor? Não tá sentindo dor, isso que é muito importante. Então, como saber se a pega tá certa ou está errada? Primeiro, o bebê mama bem, você não sente dor. Como o bebê mama bem, Chico? Ele suga o seu seio, abre bem a boca, abre e fecha a boca e você vê ele deglutindo, ele engolindo aquele leite. Ele faz pausa para engolir aquele leite. O bebê que suga e nunca faz pausa, é um bebê que está sofrendo para poder pegar aquele leite. Para conseguir alguma ejeção daquele leite ali que não está conseguindo. Em alguma hora ele vai cansar. Ele suga e de repente ele apaga, porque ele cansou.
E aí daqui a 10 minutos ele acorda de novo. Porque ele dormiu porque cansou, mas não dormiu porque estava com a barriga cheia, não está satisfeito. E aí isso é importante, você saber, aprender a identificar os sinais que o seu bebê está dando, que ele não está sugando direito, que ele não está se alimentando direito com o seu leite. E aí o que eu preciso saber além disso? Então, se o meu bebê abocanha bem a boca, eu não sinto dor, ele não faz barulho, estalo, significa que está entrando ar. Se está entrando ar, ele não selou a boquinha no seu peito. Então, ele está engolindo ar e não está engolindo leite. Se ele faz a covinha, tipo de... fica com aquela... ele suga, faz aquela força e faz o vácuo, ele também não está sendo amamentado como ele deveria. E ele também vai ficar irritado. Ele também não vai dormir satisfatoriamente e ele vai fazer machucada no seu peito. É muito importante a pega, não só por conta da nutrição desse bebê, mas também por conta da sua dor. Porque a força que aquele bebê faz para sugar, às vezes é tão grande que ele lesiona o seu bico. Racha, faz uma rachadura e depois aquele bico muitas vezes fica pendurado. Então, aquela história, né, que muita gente fala assim, não, dói mesmo, amamentar dói mesmo. Não é, gente. No começo, como você não está acostumada a ter alguém sugando seu peito de 3 horas, 2 horas, você se sente incômodo, né? Você sente uma ardência, mas não, é diferente, você sente dor. Porque as mães que relatam, as mães que têm fissura, elas relatam uma dor como se fosse caco de vidro na boca do bebê. É horrível. Você imagina, eu já cheguei em casa, da mãe tá 2 meses com dor, amamentando com dor, porque ela acha que aquilo é normal. Não, me disseram que 4 meses passa. Meu Deus! Passa como? A mulher tem que sofrer por 4 meses? 4 meses sofrendo, que prazer é esse? Primeiro que não sai leite adequadamente, porque a ocitocina, que é o hormônio que ejeta o leite, é o hormônio do prazer. Então ela só age se você está tendo prazer naquele ato. Então se você tem prazer, felicidade, ela vai agir, vai ejetar muito leite. Se você está com dor, ela não vai. Ele cada vez mais vai fazer força e você não vai... E você só vai ser machucada, não vai ter efetividade nesse peso. Como eu sei, Helena, que o bebê está mamando adequadamente? O bebê dorme, o bebê ganha peso. Então tem os níveis pela Sociedade Brasileira de Pediatria de ganho ponderal por dia. Então o médico calcula, o pediatra calcula por dia quanto esse bebê ganhou de gramas. E aí varia de 15 a 20 gramas por dia mínimo. Então alguns seguem a linha de 15, outros seguem a linha de 20 gramas. Mas eu sempre falo que a gente tem que avaliar a efetividade dessa amamentação no início. Porque se no início teve dificuldade, o bebê não pegou direito, a mãe teve fissura, a mãe teve tristeza pós-parto, isso vai influenciar no ganho de peso do bebê. Não porque ela produziu pouco leite, mas por conta desse processo. Então, você precisa dizer para o médico que acompanha o bebê o que aconteceu no início da amamentação e procurar ajuda o quanto mais rápido possível, porque quanto mais você demora, menos as chances de você ter uma amamentação prolongada. Mas é importante também enfatizar que o bebê, assim que ele tem alta, ele tem uma perda de peso normal. Praticamente todos os bebês têm a perda de peso de 10% do seu peso de nascimento. Isso é normal. E esse peso ele vai ser recuperado, espera-se que esse peso seja recuperado a partir de 15 dias de vida. Mas não é uma regra, porque não somos robôs. Né? Ele pode recuperar esse peso, como pode também não recuperar esse peso tanto, mas mesmo assim ainda não ser necessário o uso de fórmula. É claro que cada caso tem que ser avaliado. Nós aqui não somos contra a fórmula. Nós somos contra o uso indiscriminado da fórmula. Sem uma avaliação clínica efetiva, uma avaliação real.
Porque eu chego um bebê com 7 dias que perdeu 10% do peso e prescrevo uma fórmula dizendo que o leite daquela mãe não é o suficiente? Tá errado. Está errado. Categoricamente que eu digo, está errado. E se o profissional que acompanha disse isso para você, fuja dele. Fuja dele, que o que ele quer ganhar é viagens com o fabricante da fórmula. Porque até 7 dias esse bebê pode continuar perdendo. Pode ser que ele recupere com 15 dias. Eu já vi bebê que só recuperou o peso, então com 15 nasceu com 3 quilos. Com 7 dias estava com 2,970 kg, 2,770 kg, desculpa, com 2,770 kg. E com 15 dias estava com 3 quilos. Ótimo. Mas eu já tive bebê que com 15 dias ainda estava com 2,900 kg. Isso quer dizer que tem pouco leite? Não, isso quer dizer que eu preciso ver esse bebê com menos tempo. Eu preciso avaliar com essa mãe o que aconteceu no início que interferiu nesse processo de recuperação de peso, entendeu? Então, teve bebê que eu já atendi que com 15 dias estava com 3,5 kg. Ótimo! É o metabolismo daquele bebê. Mas eu não posso dizer que o bebê que chegou 15 dias com 2,900 kg, com 3 kg, que o leite é o problema. Eu não tenho razões plausíveis para afirmar isso. Eu preciso avaliar o que está acontecendo com ele. O que aconteceu nesse processo de 15 dias, porque eu demorei 15 dias para ver esse bebê. E o que aconteceu nesse processo que possa ter interferido nesse ganho de peso. Até se existe algum apetrecho, né, no meio desse caminho. Um bico de intermediário de silicone, uma chupeta. Uma chupeta. E isso vai influenciar. Então eu preciso avaliar. Se você está com o profissional, que eu sempre falo, você tem que ter um profissional de confiança, que te passe confiança. Porque se ele fala, igual eu já ouvi, profissional dizer que o bebê tem problemas de saúde porque com 15 dias não recuperou adequadamente o peso, ou com 15 dias não ganhou peso, chegou ao peso de nascimento, mas não ganhou peso, e o profissional já prescreve a fórmula dizendo que o problema está no bebê ou que o problema está na mãe, foge dele. Porque profissionais bons tem muitos, mas profissionais ruins tem muitos também. Então, fuja deles, porque é a saúde do seu bebê. Então, se você tem uma produção de leite eficaz e esse bebê não ganhou um peso satisfatoriamente, converse com o pediatra, converse com o profissional que acompanha e fala assim, olha, vamos dar mais um tempo. Às vezes você precisa ir mais cedo na consulta para avaliar, entendeu? Como está o ganho diário, o que está acontecendo. Mas não aceite qualquer não do seu leite, porque o seu leite é poderoso e às vezes você tem uma boa produção, mas precisa só de uma orientação de como dar esse leite, esse peito adequadamente para que essa amamentação seja efetiva, né? Pois é. Um assunto também muito importante a ser abordado aqui nesses primeiros dias, assim que você tem o seu bebê no colo, é sobre a apojadura. A apojadura é a próxima fase da descida do seu leite. É onde você tem a transição entre o colostro e começando com leite maduro, né? Então, a apojadura, o que seria esse termo apojadura? Então, a apojadura é a descida efetiva do leite. O que eu falo? A apojadura é quando a produção do leite sai da produção artesanal, das gotinhas, do colostro, né? O bebê tá com 3 dias, 3, 4 dias, e de repente você acorda com o peito na lua, né? Duro, você não consegue dar o famoso tchauzinho porque dói. E aí passa de uma produção artesanal para uma produção industrial. Então produz muito, o corpo entende que tem um bebê que nasceu, que precisa crescer, precisa engordar, porque senão a mãe vai dar a fórmula para ele. E aí ele começa a produzir muito leite. Só que
o bebê ainda dorme muito, suga e cansa, suga, ainda está acostumado com aquela produção artesanal, então ele não vai dar conta. E aí você tem muito leite, um bebê que mama pouco, né? E o que acontece? A mama fica dura, fica quente, você não consegue levantar o braço de tantos nódulos, são pedras mesmo que faz de leite. E você precisa fazer o que, Helena? Você precisa liberar esse leite. E eu liberar vou te falar, como? Helena sabe muito bem sobre isso. Você precisa esvaziar essa mama. Exatamente. Você precisa... Se você tem um bebezinho que tem uma capacidade gástrica pequena, que ele não dá conta da quantidade de leite que está sendo produzido, e você está ali naquele momento da pojadura, com nódulos, você precisa esvaziar essa mama. E esvaziar essa mama por meio de massagens, né? Você começa com a massagem, identificando os locais onde você tem esses nódulos, onde você encontra esses nódulos. E a massagem, ela não é um carinho, né? Ela não é um carinho, nunca é um carinho. A massagem, ela tem que ser mais efetiva, ela tem que ser aprofundada na sua mama. E dura em toda a sua mama, inclusive aqui, logo abaixo das axilas, que nós temos glândulas mamárias aqui e que por vezes as pessoas esquecem de desfazer esses nódulos. Muitas dúvidas que elas têm é que a pojadura é mastite? Não, a pojadura não é mastite. A mastite é uma infecção, uma inflamação nessa mama. Esse leite que teve a pojadura, que ficou engurgitado, né, que a gente fala, que ficou empedrado, que ficou duro ali, ele fica duro nos ductos. Então os ductos são bem fininhos. Ele fica duro com as glândulas. Os ductos são os canais, né? Os canais por onde o leite passa. Por onde o leite percorre. E aí, com a gordura da nossa mama, esse leite fica ali parado, porque o bebê não conseguiu sugar o suficiente e ele não foi liberado. Ele fica ali parado e com a gordura do nosso peito, ela é absorvida e ela endurece o leite dentro do ducto. Esse leite que endurece, que fica empedrado, ele vai apodrecer, porque ele é um alimento vivo, cheio de organismo vivo. Então, se ele está parado, é como um alimento que fica ali guardado na geladeira que ninguém consome. Ele vai estragar. E aí ele vai inflamar e infeccionar esse ducto. Então, ele vai dar sinais que ele está inflamado. Você vai ter febre. São febres altas, vermelhidão no local em que ele endureceu, e aí calor, calafrios, e aí pode ser... E dor. São os sinais flogísticos que nós chamamos na enfermagem, né? Dor, calor, rubor. E a infecção, né? No caso, que é manifestada por meio da febre. Da febre. Uma coisa importante é você não confundir a febre de leite com a mastite. Porque a febre de leite acontece nesse momento da pojadura, que você tem muito leite e fica como se fosse uma via engarrafada, né? É muito carro, é muito fluxo de carro para uma via curta. E aí não dá conta de descer. Então, você faz aquele aumento da temperatura, você coloca a mão no peito e ele tá quente. Você coloca o termômetro e você tá com 37,5, 37,6. Isso é a chamada febre de leite. É muito leite querendo sair e pouca demanda de ser retirado. Então, é diferente da mastite. Diferente da mastite. A mastite você faz calafrios, você faz febrão de 38, 39 graus. E a febre, você toma o antitérmico e a febre volta. Você toma o antitérmico, a febre volta e a dor só aumenta. Então, é diferente. Não se desespere. Não vá correr na emergência no primeiro engurgitamento que você tiver. O que você precisa fazer? Ordenhar. Massagear e ordenhar esse peito,
para que consiga desobstruir. Porque quando você massageia, o que você está fazendo? Você está vibrando esse leite. É como se você pegasse um saco que está cheio de negócio que você quer tirar, de bolinhas, né? Que você quer tirar, e você sacode para ver se encaixa para uma sair. Então você está vibrando esse leite para que ele consiga ser ejetado. Então você vibra o leite, você massageia esse caroço, você faz a vibração do leite para ele poder conseguir sair. Isso é importante. Quando eu devo fazer? Enquanto estiver na pojadura. Sempre antes do bebê mamar e depois que o bebê mamar também, porque ele não vai conseguir ordenhar tudo, né? Não vai conseguir tirar. Salvo alguns bebês gulosos que eu já vi, que eu não precisei fazer mais nada, é só massagear e botar a bomba do bebê, que o bebê é uma bomba, né? Uma bomba a bomba perfeita. Uma bomba perfeita para tirar leite. E aí você massageia, coloca o bebê, ele suga e consegue. Aí daqui a pouco você massageia, outro ele suga e consegue. Alguns bebês que são tipo Davi, que adora mamar, eles conseguem fazer isso, mas você precisa avaliar se seu bebê conseguiu ou não. Se ele acabou de mamar, apagou e continua duro, continua cheio de nódulo, você precisa massagear de novo e extrair esse leite. E aí a extração desse leite pode ser manual ou pode ser por meio de bomba. Que a gente vai ensinar também. A gente vai ensinar. Em outro momento, se você tiver interesse em saber como manusear bombas manuais, bombas automáticas e como fazer a extração manual, deixe seu comentário aqui embaixo que nós vamos fazer esse vídeo se vocês quiserem. Tá bom? Outro assunto extremamente importante nesse início da amamentação chama-se livre demanda. É interessante que algumas pessoas, nós já atendemos alguns clientes que falam assim, não, eu estou em livre demanda, eu amamento meu bebê a cada 3 horas. E aí a gente olha assim, hã? Oi? Isso não é livre demanda. Livre demanda significa você oferecer o peito, você amamentar o seu bebê toda vez que ele solicitar. Ah, mas ele mamou há 15 minutos, eu dou o peito de novo? Dá. Mas ele mamou a meia hora, a 1 hora? Não tem 3 horas que ele mamou. Não existe isso para o bebê. Para o bebê não existe tempo. Existe livre demanda. Alguns bebês no início vão mamar e dormir a perder de vista. Alguns bebês vão mamar um pouquinho, eles vão mamar só um pouquinho, parar e vão mamar de novo. Não ficam satisfeitos e mamam de novo. Eu preciso dar? Precisa, porque ele ainda está se adaptando ao meio. Ele passou 9 meses, né, para sua maioria, 9 meses sozinho, sem precisar sugar, fazer nenhum esforço, sem precisar sugar, sem ter o meio externo, com barulhos, com sons, com outras coisas, sem ter que trabalhar para se sustentar. E agora ele nasceu, ele precisa trabalhar para sustentar. Então, no começo, ele vai ter dificuldade em se adaptar. Por isso que tem bebês que dormem muito de dia, ficam acordados mais à noite, ou que a noite toda quer dormir, não quer acordar. E nós precisamos organizá-los, na verdade. Essa organização desse bebê dura, em média, 15 dias. Então, durante as primeiras 2 semanas, você sabe que vai ser difícil, né? Porque ou o bebê vai dormir muito, que são os bebês dorminhoco, né? Mama e quer dormir 4, 5 horas. E aí, nós não podemos deixar, tá? Nas primeiras 2 semanas, nós não podemos deixar pelo risco da hipoglicemia, que vai ser avaliado com o médico que acompanha. E a gente precisa acordar esse bebê até 3 horas. Casos, você pode aguardar até 4 horas. Até 4 horas, mas em média é até 3 horas, entendeu? Eu gosto muito eu sempre coloco 3 horas porque é uma margem de segurança boa. Sim. Mas vai ter bebês que são os mais agitadinhos, os mais irritados, que no início vai mamar a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, porque ele não mamou o suficiente. Não é porque você não tem leite, é porque ele não mamou o suficiente, ele cansou e quis dormir. Ele não quis mais, ele
foi dormir para se organizar para poder mamar de novo. Energia novamente. Para ganhar poder... energia e mamar de novo. Então, isso é livre demanda. A livre demanda não sou eu que determino a hora que o bebê vai mamar. Esse bebê não vai ficar manhoso, mimado por conta disso, não. Ele só precisa se organizar. Eu sempre falo para os pais, vai chegar o dia que você vai simplesmente perceber que dormiu a noite toda. Porque o seu bebê não acordou e vai acordar assustado, desesperado. Aconteceu comigo. Também comigo. Acordei desesperada. Epa, esqueci, dormi demais. Ele não acordou, não. A criança tá lá, ó, mamadona, na dentro. Primeira vez que o Davi dormiu, acho que 5 horas direto. Eu acordei extremamente assustada. O que aconteceu? Fui lá ver se ele estava respirando e ele continuava dormindo. Então ele se organizou, ele aprendeu a se organizar e a dormir, a descansar mais. Isso vai acontecer, mas você precisa saber, entender e ter confiança no médico que acompanha para saber que a hora é aquela hora. Eu não posso simplesmente determinar quando é aquele bebê. Muitas vezes a gente quer determinar com o quê? Com apetrecho, que é a chupeta. Ah, não, já mamou. Vou botar esse pronto no peito, não. Taca ali a chupeta. E aquele tá sugando ali. Ela ainda está com fome. Você determinou que ela não vai sugar mais. Que, por exemplo, mesmo que esse bebê não esteja com fome, acontece o bebê querer mamar sem ter fome? Por acalento, porque ali ele se sente seguro, ele se sente confortável. Porque a sucção, ela é afetiva. Por isso que a chupeta calma. Por isso que a chupeta é tão eficaz para a indústria. Porque a criança vai sugar. Mas olha só, se ela pode sugar o seu seio, estimulando, você lembra que a gente falou no início que quanto mais ele suga, mais ele estimula? Se ele pode estimular o seu peito, por que não chupetar no seu peito? Eu sei que é cansativo, é estressante, mas é o melhor para o seu bebê e para você, porque quanto mais ele suga, mais leite você tem. E a hora que ele estiver cheio, ele simplesmente não vai aguentar mais e vai apagar, porque o fator ocitocina, aquele fator relaxadão, vai acontecer e ele vai apagar. Então, se ele está com cólica, ele vai querer sugar. Se ele está com frio, ele vai querer sugar. Se ele está com calor, ele vai querer sugar. Se ele está só com saudade do útero dele, ele também vai querer sugar. Então, o bebê, ele vai querer sugar o tempo inteiro. E aí a gente precisa entender quando eu consigo acalentar esse bebê sem a sucção, quando não. Porque é livre demanda é isso. Conheço gente que com 2 anos continua com a livre demanda e para ela é ótimo. Entendeu? Isso vai depender muito de você, mas livre demanda, gente, não é hora programada. É hora determinada pelo bebê. Salvo os bebês que têm cardiopatia, que não pode sugar muito, porque fica muito cansado, faz muito esforço respiratório. Salvo os bebês que são recém-nascidos ainda, e aí não pode ficar mais de 3 horas sem amamentar, por conta da hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue. Salvo esses casos, é livre demanda. Só que não é livre demanda da mãe, do pai, da família, é livre demanda do bebê. Tá bom? E aí, só para nós finalizarmos esse tópico, tudo o que você precisa saber quando o seu bebê estiver no seu colo, temos uma última informação muito importante. Quando eu vou amamentar, eu preciso oferecer as 2 mamas em cada mamada? Isso é uma questão... Nossa, isso dá pano para manga. Dá um caldo. Existem profissionais que dizem que você oferece uma mama e na outra mamada você oferece a outra. Mas hoje em dia já existem estudos que mostram que o ideal, né, o mais recomendável, o bom é, sempre que possível, você oferecer as 2 mamas em cada mamada. Cada mama, no momento em que o bebê está começando na mama, por exemplo, direita, ele tem uma ejeção de leite que ele necessita ali naquele momento. E à medida que aquela quantidade de leite vai diminuindo,
Se o bebê se mostrar irritado, mostrar que ele está saindo do peito, isso já é um sinal para você passar para outra mama. Porque se ele está saindo do peito, ele está começando a chorar, está ficando irritado, significa que aquela mama não está saindo tanto leite como ele gostaria. Diminui o fluxo, porque eles gostam de boca cheia de leite. Então, quando você coloca ele a primeira vez, ele vai sugar e vai vir aquele jato de leite, e ele vai sugar, não vai precisar fazer muita força e vai sair muito leite. Ao longo que ele vai mamando, é como se fosse um pote de leite. O leite não acaba, porque a produção é constante, mas o fluxo desse leite diminui, porque ele vai diminuir o fluxo para encher de novo. E muitos bebês não têm paciência para esperar. E aí o que acontece? Às vezes a mãe fala assim, meu peito não está sustentando, e vai dar fórmula e não dar outro peito. Não é melhor você dar o outro peito do que você dar a fórmula? Porque aí você vai mudar ele de posição, ele vai sugar o outro seio, e aí tá cheio, porque quanto tá saindo desse leite tá produzindo também, e aí tá cheio de leite, ele vai sugar, vai ficar satisfeito, você não vai precisar da fórmula. Então, e a questão muito que se falava de não dar o outro é por conta de leite anterior e posterior. Hoje já se tem estudos que diz que não existe o leite anterior e posterior, só que você não determina quando ele sai. Ele acaba. O que seria o leite anterior e posterior? Antigamente dizia-se que o início do leite era rico em água e que depois ele tinha mais rico em proteína, e o último leite ele era rico em gordura. Só que nós não conseguimos determinar quando é que o bebê ele está mamando aquele leite rico em água, rico em proteína, e depois o leite rico em gordura. Não existe, não tem como nós mensurarmos isso. Então, hoje não se fala mais em leite anterior e posterior. Você tem que oferecer a mama inteira para depois oferecer a outra mama. Você pode fazer essa troca de mamadas, exatamente porque os estudos mostram que você não tem essa obrigatoriedade, você não tem como dizer que um leite terminou, um leite rico em água terminou para um leite rico em gordura. Você não tem essa... O que a gente orienta se você deu as 2 mamas naquela mamada, o bebê demandou as 2 mamas naquela mamada, quando for a próxima mamada, você vai iniciar pelo último peito que ele mamou. Por quê? Porque foi o peito que ele menos estimulou. Então, quando você dá os 2 peitos, você está estimulando os 2 peitos ao mesmo tempo. Então, você vai aumentar a produção nesses 2 peitos. Então, quando ele mamou os 2 peitos, e aí você inicia pelo último, se ficou uma quantidade maior de leite, você está continuando aquele estímulo. Então, você vai continuar naquele peito e depois você vai passar para o outro se ele demandar os 2 peitos. Sempre o bebê vai demandar os 2 peitos? Não. Porque nem sempre ele vai estar com a mesma fome. Nós não temos a mesma fome o tempo inteiro. Tem hora que a gente está com muita fome, tem hora que a gente está com pouca fome. Assim é o bebê também. Vai ter hora que ele vai demandar os 2 peitos. Isso significa que eu tenho pouco leite? Não. Significa que o bebê está com muita fome. Significa que ele dormiu, repousou muito e precisa compensar essa caloria, recolhendo mais caloria, então ele vai demandar. A gente começa a entender quais são os horários que o bebê demanda mais leite, né? Então, se ele dorme, aquele bebê que dorme a noite inteira, de manhã ele vai estar com muita fome, e aí ele vai mamar os 2 peitos. Mas se é o bebê que vai mamando aos pouquinhos durante a noite, pela madrugada, chega de manhã, às vezes ele mama um pouquinho o peito e apaga. Então, isso vai demandar a fome que o bebê está naquele momento. Exatamente. E se você tem alguma dúvida, gostaria de nos fazer alguma pergunta, deixe aqui no seu comentário. Curta aí esse vídeo se te interessou, compartilhe com as pessoas que você acha que seja importante, marque elas aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, tchau.